Boa noite. Estão bem? Todo mundo bem? Boa noite. Eu falo todo mundo bem, mas tem muita gente que vem ao centro espírita porque não está bem. Existem todas as nuances aí, pessoas que estão precisando e as pessoas que querem aprender também. Recentemente estava ouvindo uma palestra, um encontro com o Rossandro Klinger. Vocês conhecem o Rossandro? É um psicólogo, né? Dá muitas palestras por aí. É a profissão dele. E ele falou que o centro espírita deve acolher bem as pessoas, com muito amor, com muito carinho. E esse é um assunto que a gente conversa muito entre nós, né, entre os trabalhadores. Porque os trabalhadores não têm nenhum status assim privilegiado. São simplesmente pessoas que se interessaram pelo espiritismo, ou vêm de família espírita, e fizeram cursos, aprenderam, e sentiram vontade de poder passar para outras pessoas aquilo que foi aprendido. E a grande maioria dos trabalhadores passou na sua vida algum tipo de problema que pode ter ensejado, pode ter possibilitado o interesse pelo espiritismo. Tá? E o Rossano fala para a gente lembrar que tem pessoas que vêm com casos assim difíceis, às vezes a morte, né? O desencarne de algum parente muito próximo. Às vezes é o cachorrinho que está doente, você acredita? Também as pessoas sofrem. Nós temos que compreender, né? Compreender, entender o sentimento das pessoas. E na hora de falar com o grupo, há uma escolha que a gente às vezes tem que fazer. Se eu vou falar para os trabalhadores, porque todos nós precisamos continuamente aprender, ou se nós vamos falar para aquela pessoa que veio e está com sofrimento, que está conversando muito com a nossa colega Clarice sobre isso, e a gente tem o mesmo tipo de pensamento com relação aos propósitos realmente desse trabalho, sabe? De receber as pessoas com carinho, de poder, de alguma forma, consolar essas pessoas. O Espiritismo é uma doutrina, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma doutrina consoladora. Muitos de nós aqui fomos, né, consolados pela doutrina espírita. Tá? E nem sempre a gente aprende, dá umas tropeçadas e depois, novamente, a gente é consolado, né? Consolado pelos amigos. Por que há uma doutrina consoladora? Porque o Espiritismo lembra a gente que a vida não é só essa, né? Que a vida continua, e quando eu desencarnar aqui, eu vou dormir aqui, né? Eu vou acordar no plano espiritual, e eu vou olhar para mim e falar assim, nossa, sou eu mesmo, não tenho asa, e é como se eu estivesse renascendo do outro lado. E é um momento de alegria para os espíritos, né? Saibam disso, a gente sofre muito com a morte de um parente, mas ela acontece num momento propício, num momento que está mais ou menos definido, né? Não existe nada assim sacramentado. E tem gente esperando do outro lado, tá? Da mesma forma que nós, quando nascemos, nos visitaram, nos trouxeram algum presentinho, os nossos avós ficaram super felizes, nossos pais. E assim a vida. Então é importante, é super consolador isso. Vocês não acham? Tá? Saber que existem momentos. Eu converso com várias pessoas daqui e eu sei que passam por momentos de dificuldades. Muitas que estão aqui e muitas que não estão aqui. Tá? E não podemos também ser frio. Ah, gente, isso passa, tudo passa. Ah, gente, isso aí é só um episódio da sua vida.
é um momento de dor, de sofrimento, vai passar. Não, não é assim. Tá? Nós temos que realmente, como se fala, né, em alguma outra língua, usar a sandália do outro, né? E caminhar por um tempo com o outro também, para a gente compreender as emoções de cada pessoa. Tá? Então, é uma doutrina super consoladora. É uma doutrina que nos dá muita esperança, porque nós nunca vamos regredir, nós sempre vamos caminhar, nós sempre vamos avançar. Às vezes, para você subir uma montanha íngreme, você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que, às vezes, dar uma escorregadinha, vai pegar um vento frio, uma falta de oxigênio, e você chega lá em cima, depois fala, eu consegui. Então, você vê, mesmo nas Olimpíadas, os atletas dão sangue ali, verdade, né? Um sangue, e choram de alegria, ou estão emocionados. Então, é um momento para eles que aquela dor tem uma motivação maior. Então, a nossa própria vida é a grande motivação. Viver é uma bênção. É a graça é o agradecimento que nós devemos fazer diariamente quando acordamos. Estou respirando. Eu tenho amigos. Eu tenho parentes. Tenho pessoas. Hoje eu vou encontrar com os meus amigos lá no centro espírita ou em algum lugar. E isso tudo vai renovando, vai dando energia para nós. E assim nós vamos caminhando. Mas, passando essa fase da consolação, que nós não podemos também ficar num trabalho assistencialista, né? A Maria Tereza, ela coordena o trabalho da cesta básica e a gente fala assim, o centro tem uma visão de atender as pessoas, mas não de uma forma contínua, de uma forma permanente. As pessoas, no máximo, devem ficar 6 meses e precisamos analisar, porque senão as pessoas se acostumam. É igual a cesta básica do governo. Então, ela não pode ser assim, perene. Então, o outro lado da doutrina não é a parte da libertação, da redenção. Tá? De repente, eu vou falar, eu caio em mim, alguns riem, né? É o tal do cair em si, igual aconteceu com a Maria Madalena, quando ela conheceu Jesus, ela mudou completamente. Igual ao Paulo, né, de Tarso, que era Saulo antes, e quando ele perseguia Jesus, e quando ele estava indo a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, o Mestre Jesus apareceu à frente dele, iluminou, ele ficou cego com a luz. E daquele momento em diante, ele não era mais o Saulo, ele passava a ser o maior, provavelmente, acho o maior apóstolo que divulgou o cristianismo, né, as lições de Jesus para as diversas igrejas, até chegar lá em Roma. Então, isso nós chamamos que é a parte redentora, a parte de libertação. É a parte em que nós não dependemos mais dos passes. É a parte que nós não vamos precisar mais daquele tapinha nas costas. Não, vai em frente, amigo. É aquela parte que você tem aquela energia interior, que você começa a trabalhar de forma definitiva para a sua melhoria, para a nossa melhoria. Então, em geral, as pessoas passam por esse momento. Em qual momento nós estamos? Não importa. Importa que a gente compreenda a razão da nossa vida, a nossa motivação. Tá? Uma das coisas que nós falamos, eu falei antes, se alguém tivesse alguma pergunta, alguma curiosidade, poderia fazer. Lógico que sobre o tema, não vai perguntar quanto foi o jogo, quem que ganhou, não sei o quê. Alguém tem alguma dúvida que gostaria que a gente tentasse falar dentro da área do espiritismo? Não. Não pode ter dois significados, né? Mas
As pessoas têm vergonha de fazer uma pergunta e falar, ai, que pergunta, né? Ah, mas jamais faríamos isso. Então, eu vou fazer para vocês. Tá? Vamos fazer aqui uma interação, uma troca. Tem um tema aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da doutrina, é um livro que fala basicamente do cristianismo, das lições de Jesus, mas com o conhecimento do Espiritismo, tá? Então, o Espiritismo explicando muitas das lições de Jesus, por isso que é interessante a gente ler. É interessante pegar esse livro e fazer uma reunião de estudo em casa. Pode pôr um copo d'água e reúne-se a família. Se tiver crianças, podemos pegar lições mais simples, ou nós podemos dar uma estudadinha numa das lições antes e dar uma lição com açúcar, doce, sabe? Mesmo para esse grupo aqui, muitas vezes a gente dá uma lição de uma forma mais doce, porque se a gente entende Deus como sendo um ser bom, perfeito e justo, ele só pode ser doce, só pode ser amoroso. Então não tem aquele castigo, não tem o pecado, nós não somos castigados. Isso seria torturante pensar que uma pessoa está sendo castigada porque fez algo de errado. Nem nós fazemos mais com os nossos filhos, que erram porque eles estão aprendendo. Imagina Deus nos castigar. Então, quem castiga somos nós mesmos, tá? A nossa consciência. Às vezes nós fazemos alguma coisa que não está legal, de acordo com a nossa moral, e a gente acaba se arrependendo. Às vezes a gente deixa de ligar para uma pessoa, a pessoa morreu. Às vezes a gente deixa de conversar, de reatar amizades, e isso vai nos fazer falta, tá? Então, é fundamental que a gente faça o bem sempre que possível. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma ótima lição para a gente estudar em casa. Tem lições que são mais complexas. Tem lições cuja a forma, cuja redação é uma redação antiga, sabe? Uma construção, às vezes, difícil. Mas todo mundo passou por isso, né? Não é impossível. Mas não é assim tão fácil de entender tudo. Então, quando a gente vai fazer um estudo do Evangelho, vamos procurar ter algumas lições mais simples. Uma parábola, por exemplo, do semeador, né? Do bom samaritano. Então, tem coisas muito interessantes. Esse capítulo eu acho que é muito interessante, e ele é assim, o capítulo Sede Perfeitos. Então, são orientações para que a gente se aperfeiçoe. Se a gente não quer sofrer no futuro, nós devemos minimizar as nossas falhas, os nossos erros. Se eu não quero, sem querer fazer críticas aqui, eu já fui fumante, eu falo assim, se a gente não quiser ter um problema respiratório no futuro, cara, pare de fumar. Esforce-se, porque senão você vai ter, e não é Deus que vai estar te castigando, percebem? Tá? Então, esse capítulo Sede Perfeitos é um capítulo para a gente, assim, se observar como é que eu estou, o que eu posso melhorar. Então, eu vou pedir para vocês, para cada um, não se esconda. Tem alguém escondido embaixo da cadeira? Não. Vocês aí, acho que vocês estão sem som, né? Mas a Lara outro dia, a Lara está aí. É, Lara, tudo bem? Ela fez umas perguntinhas, né? Mas foi legal. Pensem em características. Quando se fala homem aqui, é um ser humano, tá? Não é machismo. É o ser humano que
assim, a palavra genérica, neutra, em voga, é como homem, né? Mas o ser humano de bem. Então, características de uma pessoa de bem. Todo mundo aqui já é grandinho e deve ter uma característica. Uma característica de uma pessoa de bem, Indira? Honestidade. Honestidade. Alguém não concorda? É óbvio, né? A importância da gente ser honesto, né? E quando a gente é pego numa desonestidade, é difícil do pessoal depois acreditar na gente. Mas alguém, lá, diz, fala uma característica. A bondade. Ser bom. É amplo isso, né? É muito amplo. É muito amplo. Mas é ver o próximo como um irmão igual a você, né? Isso, ver o próximo. Eu estou falando aqui, porque senão o pessoal não ouve, né? Ver o próximo como nosso irmão. Amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados. Fazer ao próximo, né? Fazer o bem como nós gostaríamos que fizessem para a gente. É difícil isso? É difícil? Às vezes é. Então, nesse momento em que cai a ficha, que você fala assim, eu não estou conseguindo. Tem muitas formas da gente pensar. Hoje eu não vou explorar isso daí, mas basta a gente saber que a caridade, a bondade é uma grande característica. Yara, uma característica de um homem de bem. A palavra mais forte para mim é o respeito. Respeito. É o respeito ao próximo. Tá? As pessoas orgulhosas se acham muito superiores e costumam não respeitar o próximo, muitas vezes. Rebaixa o outro. Às vezes ele não consegue subir, ele acaba rebaixando o outro para demonstrar o poder. Tem alguma característica, Sandra? Eu acho que é humildade, né? A humildade. A humildade vai ser a nossa evolução quando a gente deixar de ser tão orgulhoso. Hoje o mundo está difícil por ainda sermos orgulhosos. Então, esse avanço é gradual. Deixamos de ser orgulhosos e, à medida que a gente vai melhorando nessa parte, né, diminuindo o nosso orgulho, nós vamos melhorando na humildade. Eu vou falar várias para vocês. A paciência é uma característica importante. Hã? Sim, muito. Todos aqui são pacientes, vocês aí também, todos pacientes. Hã? Tem paciência? Quem não é muito paciente aqui? Ela não é muito. Pessoal que não aguenta muito, vocês dois, casal. Nossa, meu Deus do céu. Um casal que não é paciente é impaciente. Tá. Mas reconhecem isso? Reconhecem? Precisa reconhecer, né? A paciência é uma qualidade fantástica. É gostoso conviver com uma pessoa paciente. Mas não confundamos. Não vamos abusar da paciência do próximo. Tá? A gente é paciente, mas exigente. Tá ok? Então, temos que negociar. Tem pessoas que ficam irritadiças. A irritabilidade não faz parte da gente, faz? Né? Naquele momento que o outro se atrasa, naquele momento que aconteceu inesperado, e você reclama, mas a reclamação não vai causar nada de bom, né? Fica irritado à toa. Tá? Então, a impaciência, a irritação faz mal, né? Ó, não estou nem lendo para vocês os itens que aqui estão. Se der tempo, eu vou ler alguns. Tá? Que mais? Bia, alguma característica? Empatia.
A empatia é uma característica que a gente vai conquistando, não é a hora que a gente quer, tá? É com a nossa evolução. Quando você é empático, quando você está atento com o próximo, quando você olha para os olhos daquela pessoa e você percebe, talvez, o que ela esteja precisando, o que ela está pedindo sem pedir. Tá? Você se colocar no lugar do outro. A pessoa que está sofrendo, e você não sofreria pelo assunto que foi a causa do sofrimento da outra. Então, tem as pessoas que não são para falar assim, isso aí é bobagem. Já ouviram isso? Isso daí nossa, você está fazendo um cavalo de batalha com isso daí. Ou a pessoa empática e um pouquinho caridosa, respeitosa, vai olhar e vai falar assim, eu compreendo você. Tá? Eu compreendo você. Você não vai massacrar, a pessoa já está massacrada. Então, a empatia. Quem mais? Melanie. Gratidão. Gratidão. Gratidão e tem o seu outro lado, a ingratidão. Gratidão. Isso ainda está longe, né? Aqui no nosso planeta. Nós, às vezes, não somos gratos, como falei, com a nossa vida. Nós não lembramos daquela pessoa que muitas vezes nos fez o bem. Tá? Então, a gratidão é uma característica da pessoa de bem. Vamos crescendo. Alguém quer falar alguma que está na cabeça? Sim, mais uma. Tem um monte de característica, não tem? Solidariedade. Ser solidário. Ser solidário, isso está ligado à caridade também, né? Não, também tá, mas ser solidário é falar assim, nós estamos juntos. Entendeu? Você não está sozinho, nós estamos juntos. Eu sou solidário com você. Estou junto com você. Estamos juntos e não abro, né? Estamos aí. Tá? Seu Mário. Perdão, saber perdoar. Saber perdoar. Perdoar é fácil, né? Perdoar realmente é complicado. Nós temos uma preleção sobre o perdão. O perdão fala assim, gente, perdão é você esquecer a ofensa que o outro lhe fez. É como se você tivesse uma chavezinha assim, e você desligasse a sua memória. Precisa fazer uma cirurgia, tirando aquela área do cérebro que arquivou aquilo. Alguém que te maltratou, alguém que te abandonou, aquela mãe que não cuidou de você. Olha que coisa grave. Tá? Há tantas coisas que a gente tem para perdoar, possivelmente, pessoas que fizeram bullying com a gente, pessoas que descobriram o nosso ponto fraco. E como falar perdoar? Jesus falou, dai a outra face, mas nós ainda não somos pessoas totalmente de bem. Nós ainda estamos num processo de evolução. Então, a gente não deve se culpar, se bater, se nós ainda trazemos mágoas dentro de nós. O que nós podemos falar para ajudar é o seguinte: essa mágoa te mata. Essa mágoa te deixa doente. Tá? Então, às vezes, aquela raiva que você tem da outra pessoa é um veneno que você comprou para matá-la, mas você está bebendo desse veneno. Então, o não perdão é uma sentença de dor para quem não perdoa. E como perdoar? Como perdoar o trombadinha que roubou no farol? Então, só um exemplo. Vai lá e investiga onde ele mora. Investiga a origem dele. Você vai ver que o pai dele está preso ou foi morto na cadeia. Que o pai dele era traficante. Que a mãe dele tinha que trabalhar de empregada doméstica. E ele tinha que cuidar dos irmãozinhos menores. E não tinha dinheiro para comprar comida porque ele viu o irmãozinho morrendo de fome. Olha que drama, gente. Olha que drama.
Tá? Então, quando você percebe que existe uma causa para tudo quanto é desvio, você fala assim, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Aquilo que essa pessoa fez é lamentável, mas ela estava muito doente quando fez isso. Aquela pessoa que brigou com você, que falou e que tentou te desestabilizar, ela estava doente. E nós não podemos dar poder às pessoas fora da gente, poder para que elas nos desequilibrem. Então é mais fácil você usar o perdão dessa forma. Quando a gente se tornar um espírito como Jesus, que a gente vai compreender tudo isso, vai ser mais fácil. Eu vou ler só uns trechos para vocês verem como é que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Tem um primeiro capítulo que são as características da perfeição, caracteres da perfeição. E esse daqui que é o homem de bem, que eu traduzo como o ser humano de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Isso está no livro dos Espíritos, viu? Em sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Ele pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Então, assim, resumindo, aquela pessoa que no fim do dia repassa. Será que eu fiz o bem que eu poderia fazer? Vejam, nós temos uma extensão de comportamentos possíveis. Eu não estou falando daquele comportamento mais puro que a gente vai demorar ainda para conquistar. Mas eu estou falando um degrauzinho acima da onde a gente pode chegar. Tá? Um degrauzinho acima. É um pouquinho, sabe, igual Alcoólicos Anônimos, né? Mais um dia. Né? Vou deixar... Não, eu não vou parar de beber, só vou parar de beber mais um dia. No dia seguinte, ele fala a mesma coisa. E mesma coisa. Até que o corpo dele esteja desintoxicado, coisa assim. A nossa melhoria é assim mesmo. Tá? Pouca coisa por dia. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Lógico que nós não estamos aqui falando, sejam fanáticos. Deus quer que seja assim. Não. Sabe? Mas nós temos que pensar que Deus é bom e justo. E se muitas vezes acontece alguma coisa ruim, tem uma causa, tá? E tem um propósito. Toda quarta-feira à tarde, nós temos um estudo do Evangelho. Nós estamos finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Em breve vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos. E o nosso amigo Vanderlei Pimenta é o coordenador. Outro assim, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Gente, os imperadores da China, os faraós, eles eram enterrados com seus bens. Na China, algumas dinastias, quando morria o imperador, até os empregados eram mortos e achavam que ele ia usufruir daquilo. Não, os nossos bens materiais ficam tudo aqui. A gente não leva nenhum bem material para o plano espiritual. Lá não tem banco, tá? Lá a gente constrói as coisas. Bom, então, isso nos dá fé no futuro. Preocupações excessivas. Lógico que nós temos que nos preocupar, temos que viver, mas preocupações excessivas fazem mal para a gente. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou são consequências de coisas que nós fizemos no passado. E não é um castigo, mas é uma possibilidade da gente aprender o que nós não aprendemos no passado. Está claro isso? Hein? Tá? Então, essa visão que o Espiritismo nos dá é mais que consoladora. Ela nos salva. A nossa vida muda.
De vez em quando a gente dá uma recaída, a gente perde a paciência, a gente fica, perde a empatia, fica meio maldoso. Mas tem que voltar atrás logo e falar desculpa. Vamos voltar. Não devia ter feito isso. Aqui tem a questão da caridade. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta. O que nós prestamos de serviço às pessoas, às comunidades? Tá? O que nós fazemos? Nós temos tido oportunidades para isso? Tá? O egoísta, ele calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Aquele que é caridoso, ele faz sem intenção de receber. Ele é bom, esse ser humano, ele é bom, é humano e benevolente para com todos. Não é racista, não é machista, não é xenófobo, não é nada disso que vocês ouvem todos os dias na TV. É uma pessoa que faz parte do mundo. Amanhã eu posso ser japonês, posso ser norueguês, eu posso ser argentino, tá? E aí vem piada, não vem? Pode ser o quê? Africano. Ah, eu posso até ser mulher, e como já fui, né, do sexo feminino. Vocês sabiam disso? Sabem? Quem não sabe? Que nós podemos. Eu hoje estou no sexo masculino. Próxima encarnação, a outra, eu posso vivenciar no sexo feminino. Então, quando a gente sabe disso, nós temos que respeitar todos. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios. Gente, é um manual. Eu vou parar por aqui. É capítulo 17, tá? É o item 3. Não se assustem quando vocês lerem, porque vocês vão falar assim, ai, meu Deus, como eu estou longe disso. Tá? Mas é para isso que serve esse livro, para a gente saber a distância que nós estamos e para a gente priorizar as nossas ações. Melhor coisa que tem, por exemplo, é a gente estar... Vamos falar da pessoa que é casada. Tá? Melhor coisa é você estar junto com o outro. Sabe, vontade de ser carinhoso, de compreender. Às vezes o outro ou a outra é meio chatinho e tal, mas isso é passageiro, não precisamos brigar por causa de coisas pequenas. Valorizar os momentos. Antigamente, faz tempo que a gente não faz isso, antigamente a gente ia dormir meio brigado e os dois estavam com vontade de voltar às boas. Ah, mas eu não. Eu vou esperar que ela tome a iniciativa. Ela que errou e ela pensa a mesma coisa. Sabe? E aí nenhum dos dois dorme. Nenhum dos dois. Aí o outro, sem querer, dá uma virada, rala o pezinho no outro. Tá? Aí o outro pensa que já foi uma aproximação, também rala o pezinho. Eu vou parar por aqui. Mas o casal sabe viver em paz. E nós não podemos perder tempo com bobagem. Relação pais e filhos, quantos pais sofrem, quantos pais são chatos, quantos pais não são o quê. Tá? E nós estamos aqui vivendo, até às vezes sofrendo. Tá? Sofrendo à toa. Então, para nós aqui, é uma oportunidade a gente saber que depende de nós, depende daquele que tem mais conhecimento. Percebe? Uma criança, você vai discutir com uma criança, gente, tá? Que fez uma coisa errada, que riscou a parede, você vai bater nela? Não, você tem que ensinar. Né? Então, veja, nós temos formas diferentes de resolver o mesmo problema. E a gente deve achar aquele em que um pouco de amor está ligado, está
está com esse grupo. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Hoje pode. Vocês perceberam bem o que é? Perceberam que eu não estou sendo radical? Não estou sendo, olha, você vai lá, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, você vai estar perdoado, não é isso, né? Fazer um pouquinho por vez.